Bom dia a todos. Dando início à nossa sessão ordinária do dia 12 de junho de 2014, sob a proteção de Deus e constatado haver quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Mineiros. Convido a vereadora doutora Flávia para que faça a leitura bíblica e peço aos senhores vereadores e assistentes que se coloquem de pé. Salmo 148. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Palavras do Senhor. Convido a secretária Edna Maí para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata eletrônica 25, 2014, 512, sessão ordinária, segunda sessão legislativa da 16ª. Mesa diretora, presidente Beatriz, vice Adão, primeira secretária Jeane, segundo secretário Tio Marcelo. Presença de todos. A ata foi colocada em discussão. Ernesto pediu que registrasse que na sessão anterior ele disse que os processos que ele tem é coisa que não é nada transitado e julgado. Não deve, é que tentam me incriminar. E se devesse, há muitos mandatos não estaria aqui neste parlamento defendendo a sociedade, e que os bens do seu prefeito, quando estava no Estado, foram sequestrados. E eu não devo nada, e não uso desse parlamentar para buscar benefício próprio, lá no Poder Executivo. E tem outros que estão com a teta grande, estão mamando. Entende que são perseguições políticas e desacordos com o Ministério Público que tem agido de maneira incorreta e parcial. Diz que fica chateado que esse prefeito, o senhor defende, tem prejudicado a população e que ele foi acusado no BEC, Caixega, com processo a nível de Estado e que ele não é correto politicamente. Portanto, ele não tem tido ética política e teve seus bens sequestrados pela Polícia Federal, quando era do TCM e da sociedade. Portanto, não comungo que essa falou ainda que traga à tona os processos que tenho lá. Falou de muitas pessoas que ajudou a serem aposentados, que têm as mãos limpas e pode olhar nos olhos da sociedade. Portanto, não comum com essa gestão que está fazendo. O vereador Giovanni disse que aqui é lugar que fala e o que ouve que não quer. Edmar disse sobre a visita que ele e Paulo fizeram no setor Betel, onde que o morador Jusmar disse que o seu local não tinha água, energia e esgoto, e que era difícil de morar. E fomos ver e constatamos que ele mora na etapa 2, e que no cronograma do setor fala que as quadras 57 a 93 faz parte da etapa 2, e estarão concluídos em outubro de 2015. Então, felizmente, ele vai ter que aguardar até 2015. José Sá pediu que retificasse, onde que ele disse que a lei era de 2012, e sim de número 622/94. A ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, o vereador Walsh fez um requerimento verbal para que o senhor José Mário Chinardi pudesse, licenciado da FAEG, pudesse estar fazendo uso da tribuna. Pedido aprovado. O mesmo fez seus cumprimentos aos vereadores, bem como os presentes, e fez uma ampla explanação e comentou sobre o seu trabalho frente à FAEG, agronegócio e setor agropecuário. A falta de infraestrutura, que precisamos avançar muito, falou sobre a CELG, dizendo que ela está segurando o Estado de andar e disse que o povo não merece. Fez comentários sobre o seu livro Empreender a Saúde, falou da duplicação da BR-364 e a 452, disse ainda que o anel viário é necessário. Informou que colocaram seu nome para a disputa de uma cadeira federal e pediu apoio. Também falou da sua trajetória para chegar até onde está. Na sequência, a vereadora Flávia falou sobre o projeto José Mário, na FAEG, comentou sobre o campo saúde, que teve a oportunidade de conhecer em 2010, e fez comentários sobre o projeto Saúde na Roça desenvolvido por ela, e que foi vencedor. Falou ainda sobre o aeroporto, que se passa anos e anos e nada.
E, finalizando, desejou sucesso a José Mário. Paulo disse do trabalho de José Mário, dizendo ser muito respeitoso e organizado na questão do agronegócio. Falou sobre o PIB de Goiás, que chegou até 8,6, comentou sobre o desvio da Petrobras e disse que tem que haver uma nova direção na esfera federal. Fez comentários sobre a saúde, o qual tentou uma vaga para um senhor e ficou 5 dias tentando. E pediu, se caso vier a ocupar uma cadeira, que jogue essa proposta. E desejou sucesso ao mesmo. Silvio parabenizou José Mário pelo seu trabalho na FAEG, comentou que o agronegócio tem uma função importante e melhora a saúde. E falou sobre a infraestrutura e asfalto. Desejou sucesso ao mesmo nessa jornada. Tio Marcelo comentou que teve um contato pouco em 2005 com José Mário, que sempre falou que ele é uma pessoa que tem cargo e realmente ajuda o Mineiro Esporte Clube. É sua pessoa. E diz que torce pela sua vitória. E que Mineiros precisa de você. E que tem problema de primeiro grau, e se tiver segundo plano, vote em José Mário, que é gente boa. Diz que concorda com a maioria das palavras ditas aqui pelo senhor e discorda de algumas ditas por alguns vereadores. Fernando Costa também parabenizou José Mário pelo trabalho junto à FAEG, mostrando os seus projetos, e falou dos sindicatos que vêm sempre ajudando. E desejou sucesso e êxito ao mesmo na trajetória. Finalizando, José Mário comentou sobre as palavras dos novos vereadores e agradeceu pela oportunidade. Projeto de Lei 25/14 do Legislativo foi pedido de vista para fazer emenda. Pedido foi a discussão, sendo que os vereadores Washington, Marcelo e tio Marcelo também fizeram parte da mesma. E após o referido pedido, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a presidente encerrou a presente sessão às 18h20 e convocou outro para o dia 12 de junho de 2014, às 8 horas, neste plenário. Encerrada a leitura da ata, coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. A ata aprovada por unanimidade. Convido a primeira secretária, a doutora Giane, para que faça a leitura do expediente eletrônico. Bom dia a todos. Requerimento número 310 de 2014. Requer creche no bairro Taninho, de autoria da vereadora Beatriz. Requerimento número 311 de 2014. Requer acabamento e reforma na Praça da Juventude, de autoria da vereadora doutora Beatriz. Requerimento número 312 de 2014. Requer a reposição das espécies arbóreas no perímetro urbano, de autoria da vereadora doutora Beatriz. Requerimento número 313 de 2014. Requer revisão da cobrança e da aplicabilidade das taxas de iluminação pública, de autoria da vereadora doutora Beatriz. Requerimento número 314 de 2014. Requer melhoria em torno da acessibilidade e mobilidade, de autoria da vereadora doutora Beatriz. Era o que tinha para hoje. Informo aos senhores vereadores que as matérias lidas ficarão para a ordem do dia da próxima sessão. E informo ainda que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site da Câmara, www.mineiros.gov.leg.br. Em fase de presença de projetos nas comissões que dependem de apreciação, suspendo a sessão por 20 minutos para que as comissões se reúnam. Está suspensa a sessão. Reabrindo os trabalhos, passaremos agora à discussão de projetos e requerimentos. De acordo à ordem do dia, passaremos à primeira discussão do projeto de lei número 24, de 2014, de autoria do vereador Edmar Andrade, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de banheiros masculinos e femininos, bebedouros de água e cadeiras de espera nas agências dos Correios, casas lotéricas e postos de serviços de entidades financeiras. Passo a palavra ao vereador autor para que possa fazer a defesa do seu projeto. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente, demais colegas vereadores. Bom dia a todos do plenário.
Nós colocamos aqui um projeto de lei para tornar obrigatória a instalação. Eu sei que já existe um projeto semelhante, mas aqui a gente colocou ele um pouco mais específico, né? O nosso projeto diz o seguinte: o artigo 1º, fica determinado a obrigatoriedade de instalação de banheiros masculinos e femininos, bem como a disponibilização de bebedouros de água potável e cadeira de espera nas dependências das agências de correio e agências de casa lotérica e postos de serviço e entidades financeiras do município de Mineiros. Parágrafo único. Os banheiros citados no caput deverão conter ainda instalações adequadas para a pessoa com deficiência física. Artigo 2º. As agências dos Correios, casas lotéricas e postos de serviços de entidade financeira terão um prazo de 1 ano para adaptar-se às normas de funcionamento contidos nessa lei a partir da data de sua publicação. Artigo 3º. O não cumprimento dessa lei resultará na perca de alvará de licença emitido pelo Poder Público. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Fazenda, notificará os interessados a partir da data da publicação dessa lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, o que ocorre hoje em Mineiros? Se você for em qualquer uma instituição financeira, e agências lotéricas, postos de serviços financeiros, é uma dificuldade, é uma fila imensa, né? É uma fila imensa e as pessoas ficam ali em pé. Eu posso até citar como referência aqui a agência lotérica que tem ali próximo à Caixa Econômica Federal, que dias de grande funcionamento, por exemplo, quando a Mega Sena está acumulada e outra situação, eu já cansei de ver pessoas lá na rua, na fila, para dentro da agência lotérica. As pessoas ficam em pé, um calor terrível ali. Eu falo porque eu já fiquei em pé, um calor terrível, né? Pessoas às vezes com problema de saúde, pessoas idosas. Tinha que ter ali, eu acho que todas as agências, todos os locais, porque esse pessoal lucra muito, lucra bastante. Tem como sim, dentro de 1 ano, eles se adequarem com banheiros femininos e masculinos. Se você tiver com uma vontade no banheiro ali, você passa, né? Se for o 2, faz. Se for o 1, você fica no arroxo. Então, né, para que realmente tenha banheiros masculinos, femininos e banheiros também adaptados para as pessoas os nossos irmãos que têm alguma deficiência física. Também peço aqui que seja instalado bebedouros, né, de água potável, para que às vezes a pessoa está ali com a sede, fica ali 1 hora, meia hora ou até mais, que eu já fiquei, né? Então, são essas as exigências que a nossa lei fala, né? Para que realmente haja a obrigatoriedade de banheiros, bebedouros e cadeira de espera, tanto nos bancos, casa lotérica, correio, todos os postos financeiros, né, que tem em nosso município. Até eu sei que tem uma lei, igual eu disse, semelhante, que eu acho que foi na época feito aqui pelo ilustre vereador Zé Sávio, se eu não estiver equivocado, né, uma lei semelhante a essa, né, essa aqui ficou um pouco mais específica e eu quero com essa lei reforçar a lei do vereador Zé Sávio e pedir também aos senhores, após a aprovação, para que venhamos cobrar, né, porque se a gente não ficar cobrando, essas leis elas não têm sido implementadas. Mais uma vez eu quero aqui cobrar, né, quero cobrar a questão das farmácias, que até hoje não tá em funcionamento, né, porque se essa lei das farmácias que a gente pediu, elas não forem atendidas, eu vou ter que buscar, né, eu não sei se é esfera judicial, para que ocorra. Tem que haver, a lei foi votada aqui, eu sei que há às vezes um prazo para que a prefeitura se adeque, para que os comerciantes se adequem, mas tem que notificar eles e tem que tornar efetiva a lei. Então essas são as minhas palavras, peço a compreensão e a colaboração de cada um dos senhores para que votem favorável em nosso projeto. Muito obrigado. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em primeira votação.
Projeto de número 24 em primeira votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Projeto número 24, aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão do projeto de lei número 25 de 2014, de autoria do vereador Marcelo do Valle, que revoga o artigo 2º da Lei 1232 de setembro de 2005. Passa a palavra ao vereador. Secretaria, o projeto 25 se encontra em vista com a vereadora Giane e está aqui em pauta. Corrija aí, por favor. Então, passaremos, retificando, o projeto número 25, ontem ficou em vista com a vereadora Giane. O projeto de lei número 35 de 2014. Passaremos, então, à discussão. É de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 1115 de novembro de 2013 e dá outras providências. Passo a palavra ao líder do prefeito para que faça a defesa do projeto. Moço líder, o projeto é o da ARCA? Não. É o qual? Tá. Tá. Desculpa. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia, plenário. Nesse projeto, eu tive a curiosidade de ir lá no Corpo de Bombeiro para saber detalhes sobre os hidrantes. Ele me passou aqui a relação das empresas que é obrigada a ter. A partir de 1.500 metros quadrados, são só empresas comerciais, nada de particulares, são as empresas condomínio de casa de terreno, com áreas assobradas e não isoladas, edificados do apartamento em geral. São dormitórios a partir de 16 leitos, são laboratórios, são essas grandes empresas, a partir de 1.500 metros quadrados que é. O que o SAI quer é só colaborar com essas empresas simplesmente com a mão de obra só, e largando todas as despesas por conta dos requerentes. É isso que o SAI nesse projeto quer. Quem que pediu para fazer a leitura? Foi você? Não precisa, não? Ah, tá. Então, coloco o projeto em discussão. Quero fazer uma pergunta para o Gerva. Então, passa a palavra ao vereador Edmar. Gerva, você falou aí você falou aí, por exemplo, hotel que tenha mais de 16 leitos. Sim. Condomínios. Tem acima de 1.500 metros quadrados. Certo. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, porque a gente sabe que tem muitos hotéis na cidade, esses hotéis que tem na cidade hoje, eles não têm hidrante. Vai ser cobrado esses hidrantes? Vai ser cobrado. O Corpo Bombeiro, através do aspirante Ricardo, me falou que vai fazer uma vistoria. Ele é chegante aqui. Então, todos os hotéis que tem a partir... Isso. Todos os condomínios. Por exemplo, kitnet, que tem aí. Agora, por exemplo, especificamente, posto está... Porque tem o regulamento da ANP. Posto não é obrigado, desde que não tenha 1.500 metros quadrados. Porque o posto que vale dele, eu perguntei, é a área coberta. Mas a ANP já tem seus regulamentos. Agora é opcional do posto também, tá? Se ele quiser. E não é obrigatório o posto. Essas outras empresas, por exemplo, escola, supermercado, é isso que eu ia procurar. Escola particular, está tudo aqui na relação. É muitas aqui, se for aqui, é acima de 1.500 metros. São muitas assim que não dá para ler? De repente até eu leria para você. Não, sobre ler eu faço aqui. Hotéis, motéis, pensões, hospedaria, pousada, albergue, casa de cômodo e divisão, com mais de 16. Hotéis, edifícios, lojas, departamentos, magazines, galerias comerciais, supermercado em geral, shopping, hotel residencial, comércio de baixa carga de incêndio. Está tudo aqui, irmão. Se você for falar aqui, acima de 1.500 metros quadrados. Mineiros Tá Mineiros está enquadrado. E essa fiscalização ela vai ser feita pelo Corpo de Bombeiros.
Eles vão Não é exigir o isso aí. SAI. O SAI é obrigado a só manter. E o SAI quer eximir de todas as despesas. Você sabe quanto custa o hidrante? Está aqui, ó. Chega a ser R$ 5.000. E hoje quem tem pago é o SAI. Ele Não, vai tirar essa atribuição do SAI. O SAI já adequou até o Corpo Bombeiro. Só quer que altere a lei, tá? Que adequa o Corpo Bombeiro. Aqui, ó, Aí hoje o cidadão que vai ter que pagar esse hidrante. Aqui, Então, a normativa do Corpo Bombeiro. O letrador deverá projetar e instalar, além dos demais serviços e equipamentos urbanos obrigatórios. Hidrante urbano, está aqui, ó. Não, sim. É só porque era um... É porque eu perguntei, ele falou, moço, esse trem aqui é por conta do SAI, isso aqui não existe mais não. E essa lei aqui é 2014, ó. Normativa 2014, do Corpo Bombeiro. Certo. Certo. Eu te dou a relação aqui até para nós fiscalizar, né? Depois de cobrar do Corpo Bombeiro. Sim, certo. O SAI quer só ajudar com a mão de obra. E com a água. A água também não é cobrada, quando usa, né? Passa a palavra ao vereador Ernesto Vilela para a discussão do projeto de lei número 35. Pois é, já está adequado o Corpo Bombeiro, o SAI. Só quer alterar a lei, né? Porque de primeiro era despesa, né? Era por conta do SAI. Quer adequar o Corpo Senhora Bombeiro, presidente, senhores vereadores, funcionários do Poder Legislativo, assistentes, donos de bares que ainda se encontram aqui. Senhora presidente, senhores vereadores, quando, Adão, eu pedi vista aqui em plenário desse projeto, foi para que pudéssemos ter mais conhecimento. Entendo, Edmar, que a sociedade não será beneficiada. O SAI, que é um órgão arrecadador, o comércio já paga a água dobrada. Já tem aí, Beatriz, os benefícios já buscados pelo SAI. O SAI está querendo isentar dessas questões. Quando aqui o líder do prefeito, o Gerva, diz que até R$5.000 que vale o hidrante. Quando fala que hotéis, pousadas, acima de 16 leitos, ali tem uma contradição, 16 leitos, depois 1.500 metros e tal, né? Então imaginam uma casa aí que tem 16 leitos, que pode até existir aqui em Mineiro, é obrigado a ter. Esse pessoal pode até ter condição, né? Mas agora, o que vai acontecer? Essas kitnets aí, essas pessoas que muitas vezes vão ter, se o bombeiro chegar lá, o bombeiro, o SAI já não tem nada a ver com isso. A sociedade não está ganhando, não está ganhando. Agora, se arrecada, o Nico, o presidente chegou aqui, o diretor do SAI, presidente de meu partido, chegou aqui e não soube explicar nada, não trouxe conhecimento nenhum dessa questão. O problema dele é isentar o SAI aí de prestar um serviço. De prestar o serviço. Como queria já aumentar a água, queria cobrar água dos órgãos públicos para atingir as escolas. É isso que a Renata eles têm aqui mostrado para nós. Eu quero dizer aos vereadores, esses hidrantes que vem propor para isentar o SAI tirando o corpo fora, vamos dizer assim, dando só a mão de obra. Isso não vem beneficiar aí o cidadão que já paga aí o preço da água quando é comercial, Edmar, dobrado. Por que eles pagam dobrado? Por que não mandam um projeto de lei para cá igualando então? Igualando para justificar. Não justifica. Não justifica, quero que os senhores vereadores prestem bem atenção. Não justificam cobrar esses hidrantes dos comerciantes, daquilo que já é comércio, já paga o dobrado. É um absurdo uma borracharia, por exemplo, pagar água dobrada porque é comércio. Muitos comérciozinhos aí pagam água dobrada. Vendeu pessoa jurídica, já paga dobrado. Os salões de beleza, por exemplo, é obrigado, até muitas vezes pode justificar, a Beatriz até me disse que justifica.
Todos têm que ter lá um extintor. Agora imagina, Renato, quantos que eles não vão exigir que põe lá hidrantes? Onerando aí, aumentando aí a carga, vamos dizer assim, tributária dos comerciantes. Portanto, eu acho que os vereadores têm que ter aí cuidado, não ir pela questão do diretor do SAI vir aqui e pedir, que tem mostrado, tem trazido aqui para esse poder só coisas desgastantes, querendo reduzir o mínimo da água, Renato, querendo fazer uma série de coisas aí. Depois vem com a questão das escolas, querendo cobrar água das escolas, agora vem querer cobrar aqui da mão de obra e tirando o corpo fora, que antes era obrigação do SAI, porque se não fosse obrigação, esse projeto não estaria aqui, e não justifica porque eles não reduziram a taxa, Renato, do comércio, então iguala a taxa do comércio. Se eles não querem contribuições, agora eles querem só arrecadar, é dobrado o valor da água, Gera. Então, o Poder Legislativo não pode, doutor Paulo, ficar aí penalizando a sociedade. Então, que mandasse para cá, olha, não vão pagar esses comércios aí, por exemplo, kitnet, esses que tem aí acima de 16 leitos aí, não vão pagar aí o preço dobrado da água. Não justifica. Estão querendo só sangrar mais uma vez a nossa população e não tem, no meu entendimento, tá só querendo complicar aí a situação daqueles que muitas vezes trabalham e que tentam aí ter suas vidas melhoradas. O Poder Executivo não tem contribuído praticamente nada aí, principalmente com aqueles que mais precisam aí. Olha, quando fala das escolas, pagamento das escolas, a gente sabe que não é o diretor, é a prefeitura que paga, é uma maneira legal da prefeitura ajudar o SAI. A luz, que é função do Estado, nas escolas estaduais, quem paga é a prefeitura, as escolas, não é o diretor da escola que vai pagar. E quanto ao SAI, esse problema do hidrante aqui, quem requisita e exige é o Corpo Bombeiro. Agora, no Estado, quando é a Saneago, nem a mão de obra eles não. Essa é a questão. O SAI quer dar a mão de obra, tirar as despesas. E as empresas, você pode ter certeza, elas são grandes, não pode mexer com gente pobre. É empresas grandes. Acima de 1.500 metros quadrados. Você sabe o que é a construção de 1.500 metros quadrados? Quem dá conta de fazer ela não é pobre, não, é grande. Muitas vezes 16 leitos não dá 1.500 metros quadrados. Muitas vezes e não vai ser cobrado. Gerva, só uma pergunta. O hidrante, a variação de valores de um hotéis, hidrante de 1.000 até 5.000 reais, qual que é o valor dele? Não, e o hidrante... Não, o preço. Quanto custa mais ou menos aproximadamente cada hidrante? Tem ele de 1.500 até 5.000. Doutora Beatriz, eu vou dar essa resposta. Nós colocamos lá no hospital... Tudo por conta de vocês, não foi? Tudo por conta nossa, e não é 5.000 não. Lá no hospital, todo o projeto, Ernesto, ficou em 102 mil reais. E falou que as firmas, as grandes, é caro. Lá, acabei de comunicar com o hospital, eu perguntei o preço quando ele ficou. Falou que desde o projeto do engenheiro, que tem que ser tudo, até a instalação completa, ficou tudo em 102 mil reais. Passa a palavra ao vereador Washington Luiz, de acordo com as inscrições. A questão é 102 aí, porque aqui tem o preço deles, a mão de obra, você compra ele, o SAI instala. Esse preço. Mas não é só hidrante, não. Ô, Gerva. É caixa d'água, é motor para bombear água. Senhora presidente, senhores vereadores. Caminhão, desculpa. Pode falar, Gerva. É o caminhão que leva lá, o caminhão dos bombeiros que vai gerar água através do motoramento do caminhão. Não. Ô, Gerva, aquele dia então que não justificava que você pega um incêndio numa cidade grande até chegar o bombeiro, não. A água tem que ter lá dentro. Vou dar um da exemplo pro empresa. senhor. Eu não sei como manejar um hidrante. Lá no hospital sabe. É o corpo bombeiro que sabe. Estão ensinando. Ô, Gerva, mas aquele dia que o Nico teve aqui, ele falou assim, ó, que o hidrante não é o caro, mas o duro é quando tiver quando não tiver bombeamento, não tiver abastecimento, o eu bombeamento poderia pedir vista dele e chamar o corpo bombeiro aqui para dar melhor explicação. Concorda comigo? Senhora presidente, eu estou com a palavra ou... Me perdoa. Muito obrigado. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores assistentes. O projeto que ora está sendo discutido, eu estava até com algumas dúvidas em relação a ele,
porque eu pensava que de repente o pessoal poderia ser penalizado. Mas aí analisando, conversando até com o Marcelo do Vale aqui, a gente chega à seguinte conclusão. O projeto de lei só tem um artigo. Ele não entra nessa polêmica que vocês estão discutindo aqui. O que diz o projeto de lei? Artigo 1º. Na verdade, ele só está mudando a lei número 1115. Diz o seguinte: as despesas com a aquisição do hidrante, incluindo o material da ligação, será de responsabilidade do interessado, cabendo ao SAAI apenas o trabalho de manutenção e mão de obra. Então, na verdade, quando a gente vai construir uma casa, quem tem condições faz uma casa grande, aquele que tem menos condições, ele faz um barraco. Ele é responsável para instalar o seu hidrômetro. O SAAI não instala o hidrômetro para as pessoas com recursos do SAAI. Aí vem uma empresa rica, né? E vai querer que o SAAI doa o hidrômetro para aquela pessoa, o hidrante para aquela empresa. É responsabilidade nossa, na condição de vereador, zelar pelo patrimônio público. E o SAAI é o nosso patrimônio. Nós já tivemos embates, discussões, durante aquele projeto de aumento da cobrança da tarifa de água, em que ficou muito bem esclarecido que o SAAI passa por dificuldades, e a gente sabe disso. Está se construindo a estação de tratamento de água, as duras penas, tem que fazer, o SAAI tem que construir um centro de captação e tratamento de esgoto, que é um projeto enorme. Agora, o Corpo de Bombeiros exige que o município estabeleça normas para a instalação de hidrantes nas empresas acima de 1.500 metros de construção, condomínios, porque realmente é necessário, caso aconteça um incêndio, o Corpo de Bombeiros tem a condição de ter uma água disponível ali no local, com força e capacidade para apagar aquele incêndio. Aí a gente vai entrar nessa polêmica boba, querendo que o SAAI monte o hidrante ali para um camarada que está tendo fins lucrativos numa empresa, ou num hotel, ou em uma estação de kitnet. Até no próprio hospital. O hospital, por exemplo, o hospital do Dr. Paulo Cunha, lá, o São Lucas, mandou instalar porque era necessário. O hospital vai lá, pagou, não chegou na... O Dr. Paulo disse que não é 5 mil. Né? Então, agora é o seguinte, aonde é necessário, aqui ainda está falando no projeto de lei, aquelas que é de interesse da propriedade da empresa. Aonde é de interesse da propriedade. Eu acho que esse projeto, nós precisamos evoluir, né? Essa discussão, o projeto já está tramitando aqui, já tem mais de mês que ele está tramitando. Aqueles vereadores que têm alguma dúvida, poderia ter convidado o Corpo de Bombeiros para explicar melhor aonde serão necessário ou não a instalação desse hidrante. Agora, eu acho que o SAAI, por uma questão de justiça, não pode pagar para colocar um hidrante na porta de uma empresa, né, rica e que tem condições. Nós estamos descapitalizando o SAAI para capitalizar uma empresa que vai estar fazendo uma coisa que é de interesse dela. Esse é o meu ponto de vista. Permite uma parte, vereador? Permito. Vereador, não, eu entendo que o SAAI ele tem as responsabilidades. As grandes empresas já têm os hidrantes. Né? Acabou o doutor Paulo de dizer aqui, eles puseram lá, acharam necessário pôr no hospital, puseram. Lá eles pagaram 102 mil reais. Acabou de dizer aí, não é 5 mil igual Vossa Excelência acabou Paulo de dizer. O doutor Paulo me afirmou que era menos de 5 mil para colocar o hidrante. Acabou de dizer. Diga aí, doutor. Dá uma explicação aqui. Não é só hidrante, não. Como é que você vai colocar? Lá no São Lucas teve que fazer um projeto, chamar o engenheiro especialista, montou-se o projeto, teve que colocar, está lá no nosso estacionamento, enorme, é uma caixa d'água enorme, porque tem que ter a água lá, tem que ter o motor. Não, o depósito, tem que ter um depósito lá, tem que ter motor para gerar. Gente, eu acho, lá, vereador. A água é ligada na rede. Está aqui, ó. Está lá o projeto, lá, né? Senão... A questão que lá no Dr. Paulo, lá no hospital, é outra coisa.
É outra coisa. Vereador, é pertinente que o corpo de bombeiro venha aqui, igual o líder já acabou de dizer, é pertinente. Eu acho que não é as grandes empresas já têm, pode pegar aquele menor, né, e que pode ser prejudicado. Não é uma discussão boba, não. Isso pode causar um efeito muito grande, negativo aí, com essas pessoas que precisam, e que o SAI não é da maneira que falam, tanto é que mostrou aí, houve contradição na conversa do prefeito quando o diretor do SAI, quando ele disse que arrumava a situação da água, é viável o sistema de água, mas agora tem que aplicar lá. Né? Agora, para que está cobrando a taxa maior do comércio aí? Por que paga taxa dobrada? Né? Tá, tem motivos para isso aí. Eu só estou dizendo, que o projeto que está em discussão... Equivocou. Vereador, pois não, Marcelo. Eu acho que esse projeto, lógico, que falou não cabe discussão, acho que o Gerva teve a melhor ideia. Se o Gerva pedir vista e pedir a explicação do bombeiro, não aqui. Quando o Paulo, eu vi aqui, esse trem desse reservatório talvez possa ter um poço artesiano, alguma coisa, Paulo, mas quando o Nico esteve aqui, ô Gerva, ele até comentou, falou, olha, o hidrante, pode ser, ele ainda falou, era 4.000, moldura é quando a água não dá pressão para ir no hidrante, o SAI tem que instalar um bombeamento, talvez esse tenha 2.000 foi por causa desse bombeamento, que o Nico, eu lembro das falas do Nico falar, ó, quando não tem pressão a água para ir no hidrante, tem que ter bombeamento. Então, entendo, igual fala da empresa. Eu sei 2 empresas, a Office pediram, acho que uma outra empresa, a Fama pediram, mas Citro 5. Aqui, chega aí pessoal que está construindo kitnet, que está apertado, que gastou muito, ainda vai pedir um hidrante se não tiver condição. Essas pensões que hoje nem está sendo próximo ao samaritano ali, eu te falo umas 3 ou 4, que o povo não está dando conta de manter a pensão, pedir um hidrante daquelas pensões, então é melhor pedir o bombeiro explicação. Se o Gerva pedir me cede uma parte? Me cede uma parte? O que eu vi aqui com o Gerva é uma norma técnica do Corpo de Bombeiros. Essa norma técnica, ela vem da ABNT, né, a Agência Brasileira de Normas. Então, o que ocorre? O meu medo é o seguinte, nós votamos isso aqui. Amanhã, o Corpo de Bombeiros começa a ir em estabelecimento por estabelecimento e exigir. Aí, num prazo de 30 dias, 60 dias, eu acho que é interessante mesmo trazer o Corpo de Bombeiros e falar para eles qual o prazo que as pessoas vão ter para estar colocando esse hidrante. Qual empresa que vão ter que estar colocando? Para eles, de repente, estar aqui nos explicando, para de repente a gente até votar. Eu não sou contra o projeto, mas que dê prazos, ouvir do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros, o Estado é o seguinte: a partir de amanhã você tem que estar, senão você fecha. Você só vai abrir a hora que tiver. Você sabe que tem essas coisas. Não, então, para a gente evitar esse problema, eu penso que a gente tinha que trazer aqui o Corpo de Bombeiros, não só o Corpo de Bombeiros. Aqui, né? Tem 12 meses. Não, mas isso é a lei do município. Agora, a ABNT, ela é federal e o Corpo de Bombeiros é do Estado. Aí vem uma coisa lá de cima para baixo e vem penalizar os nossos aqui. Olha, Edmar, com certeza eu acredito que a discussão ela é salutar porque o interesse é da comunidade. Eu só acho que não há condição de sair instalando hidrante para tudo quanto é lugar na cidade de Mineiros. Até porque você chega aqui no centro, é uma empresa ao lado da outra, uma firminha ao lado da outra. Eles não vão colocar um hidrante na porta de cada empresa daquela ali, que é uma coisa irracional. Lógico. E o projeto não prevê isso. E a construção é no mínimo 1.500 metros. 500 metros quadrados. 1.500 metros. A pensão não tem 300. E outra coisa, você vai instalar um hidrante na porta da Citro 5, eu acho que a Citro 5 tem mais do que a obrigação de instalar por conta dela. A Fama. Né? Porque são empresas ricas. Né? Não é querer que o município pague para colocar um hidrante que vai beneficiar a própria empresa. E é uma despesa que tem uma previsão de economia possível no futuro. E no futuro. Então, na verdade, isso é investimento. Né? Então, eu acredito que não há razão para uma... A razão há para discussão, evidente. Né? Todavia, mas está na mão do líder do prefeito. E com questão de ordem, chama a atenção do doutor Paulo, quando tem um incêndio, chama-se o Corpo de Bombeiros, não é o SAI, não é ninguém, é o Corpo de Bombeiros que regulamenta o incêndio. É isso? Eu tenho certeza que não tem nenhum operador que saiba operar o hidrante, a não ser o Corpo de Bombeiros. Passo a palavra ao vereador doutor Paulo para que faça a discussão do projeto. Eu concordo.
Corpo de Bombeiro para melhor esclarecimento. Eu acabei de ligar para a nossa secretária, o projeto todo lá, tem bombeamento, tem motor, vai lá no estacionamento do hospital e olha para você ver. Tem uma caixa enorme para fazer esse bombeamento, fez uma estrutura de base muito forte, porque tem motor para jogar essa água lá. Então ficou os custos. Agora, eu acho assim, é uma coisa que a gente tem que observar. Essas pequenas empresas, eu não sei como é que é, mas eu sou sincero, eu não acho justo, por exemplo, o SAI pagar lá para o São Lucas. Eu acho que o São Lucas tem que pagar, porque a nossa empresa lá, ela tem uma finalidade lucrativa e eu vejo isso como uma segurança para a população. Lembra daquela boate lá no Rio Grande do Sul? Se acontece uma catástrofe e morre gente, aí depois lamenta. E o que eu quero dizer é o seguinte, lá no São Lucas uma vez, tinha uma doida internada lá, e ela trancou a porta, pegou o colchão, travesseiros, né, e botou fogo. Dentro do banheiro do hospital começou a pegar, moço, que sufoco que foi para apagar aquilo lá. Começou a pegar fogo na porta, aqueles extintorzinho pequeno, tem gente que não sabe nem manipular aquilo, você tá entendendo? Então, eu acho assim, essas firmas grandes, eu não acho justo o SAI pagar para Citrocinco, pagar para São Lucas, Hospital Nacional de Fátima, São Bernardo, são empresas que aqui para a cidade são consideradas empresas de médio e grande porte e que têm finalidades lucrativas. Eu não me sentiria à vontade se minha empresa tivesse um benefício desse do SAI. Eu não sentiria à vontade, porque é uma empresa que tem uma finalidade totalmente lucrativa. Eu tomei uma decisão aqui, eu vou pedir para quem achar que é consciente, que vota pela consciência. Gerson, deixa só. A informação que eu tenho aqui, doutor Paulo, é que colocou no São Lucas, é uma estação de incêndio, inclusive aqui na Câmara tem. É diferente de colocar só o hidrante. Lá é pelo padrão da construção do hospital, fez a estação de incêndio. O corpo, você tem que lembrar também que já há muito tempo o SAI só quer adequar a lei, ele já não compra mais. Toda a vida só quer ajudar na mão de obra. Passa a palavra ao vereador Marcelo do Vale. Já? Dispensa. Passa a palavra ao Renato do Totti. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores do plenário. Eu não vejo tanto problema, visto a economia que pode ter essas grandes empresas. Ela tem um gasto imediato, mas ela pode ser salvo de alguma coisa pior, um problema maior. A instalação do SAI, isso aqui é só não é para bombeamento de água, é só para poder, na verdade, ter uma captação de água para os caminhões, para que se faça próximo da onde possa ter uma catástrofe, um incêndio, uma coisa, para poder ter essa água ali próximo. Ela tem que ter vazão suficiente para encher o caminhão rápido, é coisa de minutos. Então, eu acho que quanto mais próximo do problema, sim. Agora, uma empresa de porte grande como essas que estão citando, no mínimo 1.500 metros, que 1.500 metros é uma construção enorme, é uma construção que tem condições não vou falar 102 mil, porque 102 mil certamente deve ser uma estação própria para poder ter uma defesa própria, independente do Corpo Bombeiro. É uma estação. Própria, independente do Corpo Bombeiro. Né? E essa aqui é só uma ajuda para que o Corpo Bombeiro tenha uma captação própria. E a água de um caminhão, rápido, ela se esvai conforme a necessidade. Então tem uma próxima. Só, eu acho que não tem nada demais, eu acho que não tem essa despesa louca. Só uma parte aí, na hora. E outra coisa, parece que no projeto ele fala que é 1.500 metros quadrados. O mínimo da construção. É acima, não tem nenhuma empresa pequena que tem 1.500 metros quadrados. Quase não tem nem terreno na cidade aqui que tem 1.500 metros. Agora imagina uma construção que tenha 1.500 metros. Né? E aqui no centro tem terreno até de 300, 400, 500 metros quadrados, tem mais 1.500, né? Presidente, questão de ordem, de prorrogação 30 minutos para discutindo as matérias. Só uma discussão em relação ao seu pedido de prorrogação. Eu quero dizer aos colegas, devido a essa mudança de horário da sessão, eu tenho atividade na saúde bucal, no consultório público, eu sou
funcionária efetiva, concursada, estão me aguardando, ligando, boca aberta, boca esperando. Quero dizer que eu concordo, mas gostaria mesmo de ouvir a opinião dos bombeiros, se vai ter essa exigência, essas coisas que foi colocada pelo Edmar Andrade. E em relação ao projeto da ARC, eu não sei se eu vou estar aqui, mas tem todo o meu apoio. Mas na segunda votação, com certeza eu estarei aqui. Vou ter que me ausentar devido a esse choque de horários aí. Então, estou deixando a sessão nesse momento. Coloco o pedido de o requerimento do vereador por sessão, prorrogação por 30 minutos. Por bombeiro explanar. Tá. Então, o requerimento de votação para a sessão ir até às 10h30. Coloco em votação, o vereador estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários queiram se levantar. Sessão prorrogada até às 10h30. Tio Marcelo. Tá, mas o tio Marcelo estava inscrito primeiro, deixa o tio Marcelo de acordo com a inscrição. Bom dia a todos. Eu ia pedir ao Geva mesmo, para ele pedir o pedido de vista, porque é tipo aquela situação, você correr o bicho pega, ficar o bicho come. É uma coisa difícil de votar. Eu também concordo que as grandes empresas tenham que pagar mesmo, é interesse próprio para salvar até a própria empresa. Mas eu estava aqui lembrando de uma ou duas empresas que, se ficar 30, 40 meses, vão fechar. Então, até o bombeiro explicar, vou provavelmente votar favorável ao projeto, mas vou dar um exemplo aqui do Hotel Lopes, aqui, onde o seu Rodão mora. Ele tem 1.500 metros, e se ficar 50 mil, só se o Rodão tirar e pagar. Porque aí fecha a empresa. Então, até um orçamento... Não, 1.500 metros. Então, como a empresa grande, eu sei. Então, eu ia pedir era o Geva para repensar isso, só para esclarecer isso. O projeto é interessante, o SAI precisa de arrecadar. Eu não sou daquele que, não tem que arrecadar um pouquinho mais mesmo, que a cidade, a gente sabe que a água está daquele problema todo, mas queria pelo menos ouvir, pedir ao Geva isso, mas já que ele já fez o pedido... Eu fiz o pedido, mas lembrando para você, isso é uma regulamentação, isso é lei federal, não é do SAI, não. É o povo brasileiro, é lei. Provavelmente terá meu voto. Né? Provavelmente terá meu voto. É isso. Então fica o líder do prefeito que chama o pessoal do Corpo de Bombeiro para explicar o projeto. E você está com o pedido de vista. Pois é, mas a lei que exige é do Corpo de Bombeiro. Aliás, se for pensar bem, essa Câmara... Então, ainda sobre o projeto, o vereador Dr. Silvio estava escrito. Então, eu fico preocupado que a maioria aqui é magna, mas e o gordo? Como é que passa nos buraquinhos pequenos ali? Cumprimento o presidente da Câmara, senhores vereadores. Também quero justificar minha ausência com essa mudança de horário. Eu tive que atender lá porque nós não vamos atender à tarde, então eu cheguei atrasado devido a estar atendendo lá e chegar aqui mais tarde um pouquinho. Então, eu também sou favorável a essa pedida de vista. Só para esclarecer bem, parece que está claro que é só para grandes empresas. Como o Gerva disse, é uma regulamentação de uma lei federal, mas o pedido de vista é bem razoável para nós votarmos favorável, bem informados sobre o Corpo de Bombeiro esclarecer esses pontos aqui. Mas o projeto em si realmente é para grandes empresas, é uma regulamentação de lei federal. Então, coloco o pedido de vista do vereador Gervani em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade, o projeto se encontra em vista com o vereador Gervani. Passaremos... Questão de ordem, presidente. Já comuniquei à secretaria, só comunicar em plenário que o projeto 23 de autoria do vereador Edmar Andrade, eu já retirei à vista, o projeto se encontra já liberado para entrar em pauta. Questão de ordem. Vou pedir até a secretaria fazer um ofício para levar para lá. Eu levo em mão. Passaremos agora à discussão do projeto de lei número 39, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a entidade Sociedade Protetora de Animais de Mineiros Goiás, ARCA, e da outras providências. Passo a palavra ao líder do prefeito para que faça a defesa do projeto. Boa tarde. Bom dia, presidente. Bom dia, novo. Gostaria de me permitir convidar o presidente da Associação da ARCA para explanar o projeto.
Coloco o requerimento do vereador Gervani em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários que ele se levantar, para que o presidente, o Silvone, presidente da ARCA, possa fazer esclarecimento sobre o projeto. Aprovado por unanimidade. Senhor Silvone Souza, por favor, venha até a tribuna fazer as nossas colocações. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos que estão aqui no plenário. Em rápidas palavras, eu vou definir aqui qual é o trabalho da ARCA, a necessidade de ser aprovado este projeto de lei e da necessidade do apoio dos senhores para futuros projetos de leis a serem encaminhados aqui para esta casa. O Grupo ARCA foi fundado em 2008 com a entidade, ou com o objetivo de diminuir o sofrimento dos animais abandonados nas ruas da nossa cidade. As nossas ações são resgate, tratamento veterinário, lar temporário e encaminhamento para adoção. São essas uma das atividades que a Sociedade Protetora dos Animais, cujo nome de fantasia é ARCA, vem empreendendo dentro de Mineiros desde 2008. Nesse período, temos catalogado entre laudos de veterinários, registros fotográficos e receituários de veterinários, o resgate de mais de 750 animais em estado de risco nas ruas da cidade. Dentre esses 750 animais, 550 nós conseguimos salvar a vida. Desses 550 animais, 150 animais são sequelados de doenças, atropelamentos, espancamentos ou sofreram maus tratos. As sequelas que eu digo são amputação, são deficiência visual, deficiência auditiva. Todos os animais que citei são sequelados de algum acidente ou resultado de maus tratos. Temos, desde 2008, mais de 450 animais doados com assinatura do termo de adoção responsável por cada pessoa que adota. Ou seja, além de encaminhar para adoção, damos um caráter de maior responsabilidade a quem adota esses animais, exatamente para eles não poderem, com facilidade, estar voltando para as ruas. Nosso gasto mensal hoje, com o abrigo de mais de 70 animais que temos em nosso pequeno abrigo no centro da cidade e em outros lares temporários, gira em torno de R$ 4.500, entre ração, medicamentos, prestação de serviço de veterinário e outros. Também ajudamos alguns responsáveis por animais que não têm condição de cuidado, como pessoas de pouco acesso financeiro. Então, a ARCA também ajuda nesse trabalho de estar amparando algumas pessoas que nos procuram no intuito de cuidar de alguns animais de sua responsabilidade. Infelizmente, ou felizmente, por enquanto, esse trabalho que nós viemos desenvolvendo é totalmente voluntário. Esse valor que eu citei aos senhores sai do bolso dos nossos voluntários e de pequenas doações da comunidade, como ração, medicamento. E como os senhores já sabem, em nossa cidade há muito tempo já não existe política pública nenhuma em relação aos animais abandonados, em relação a controlar a proliferação desses animais nas ruas da nossa cidade. Não existe nenhuma política pública reservada a resgatar, tratar, esterilizar, exatamente para diminuir o número de animais abandonados em nossa rua. Ressaltando que animais na rua é um problema de saúde pública e social. Saúde por quê? Porque esses animais estão nas ruas, às vezes proliferando doenças, sendo acometido por doenças que já existem nas ruas, sendo vítimas de maus tratos, atropelamentos esses que eu tenho certeza que os senhores já presenciaram, ouviram dizer, que quando não só vem a ferir o animal, fere também o condutor de uma bicicleta, o condutor de uma motocicleta, gerando um gasto ao município, porque o mesmo é encaminhado ao hospital municipal. Ou seja, animal na rua é uma questão de saúde. Social por quê? A partir do momento que se acha comum um animal na rua,
nós estamos coisificando uma vida. Estamos tornando banal um ser senciente que sofre, sente dor como qualquer outro animal. Também manifesta emoções. É claro, quem tem um animal em casa sabe que um animal de estimação manifesta emoções, ou seja, de cunho social, porque estamos nos tornando insensíveis a vidas que estão sendo maltratadas nas ruas de nossa cidade. Então, dá-se importância a este projeto-lei, porque essa verba vem nos ajudar a ampliar as nossas atividades, com o trabalho de resgate, com o trabalho de esterilização, que é uma solução a médio prazo, não a curto prazo, é uma solução a médio prazo, o trabalho de castração dos animais resgatados. Lembrando que o Grupo Arca, desde sua fundação até hoje, não recebeu nenhum apoio de nenhuma entidade privada e muito menos do poder público. Tá? Então, desde 2008, nós vimos nessa luta, tentando receber algum auxílio. E hoje estamos prestes a realizar isso. Lembrando que a Sociedade Protetora dos Animais hoje conta com recurso próprio, sobre sua responsabilidade, uma viatura, uma motocicleta e uma área a 8 quilômetros da cidade de 5 mil metros, onde pretendemos construir um abrigo para 200 cães e 100 gatos. Então, essa verba será de suma importância na manutenção do nosso projeto e na manutenção desse abrigo que iremos construir. Lembrando também, ressaltando, voltando um pouco nas atividades da Arca, até o mês de fevereiro de 2014, nós temos registrados pelo Grupo Arca mais de 70 denúncias de maus-tratos na Delegacia de Polícia Civil de Mineiros. 61 casos desses viraram inquéritos criminais e as pessoas respondem. O restante foi feito transação penal ou acordo mesmo na delegacia. Diante desses fatos, eu venho pedir o apoio dos senhores na aprovação dessa lei. Lembrando que essa verba não é para sanar o problema de animais. Até mesmo o dobro dessa verba não iria resolver o nosso problema agora. Esse problema só será resolvido a médio prazo, como eu falei para os senhores. E a resolução, a resolução do problema de animais na rua não é só a questão de aprovar essa verba. É algo muito mais amplo que envolve a consciência da população. Envolve também na aprovação de mais leis que se tornam mais rígidas os cuidados com os animais de estimação de cada cidadão. A nossa lei é muito branda em relação à punição, a maus tratos, a abandonos, que são constantes em nossa cidade. Então, o que eu venho pedir aos senhores, além da aprovação dessa lei, e que vocês podem ter certeza, nós estaremos aqui muito mais vezes, na intenção de tentar trazer para o município e levar o município a um patamar que se torne exemplo no sudoeste, no estado, em relação a cuidar dos seus animais de estimação. Para isso, preciso do apoio de vocês, a conscientização de nossa população, através de programas educativos que nós já inserimos em escolas. Nós temos um programa, primeiramente, na Escola Comecinho de Vida, onde nós vamos lá uma vez a cada semestre, fazer palestra às crianças, levar os animais que são resgatados, levar os animais machucados, para demonstrar, para explicar o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não se pode. Pois nós entendemos que é de pequeno que podemos dar exemplos e bons exemplos para, como disse o Prêmio Nobel da Paz, Mahatma Gandhi, nós podemos notar a evolução de um povo através do modo como eles tratam seus animais. Então, além desse projeto de hoje, que eu peço a aprovação de vocês, para continuarmos e ampliarmos o nosso trabalho, eu peço também o apoio futuro, para que possamos levar leis que punam com maior eficiência e tragam a sensação de que quem maltrata o animal não fica impune. Pois só quem acompanha nosso trabalho conhece as escravuras, as violências que acontecem aos animais, tanto gatos como cachorro nessa cidade. E eu deixo aqui aberto
a todos que quiserem conhecer o nosso trabalho mais perto, a conhecer o nosso projeto de construção do abrigo, que queiram colaborar, que queiram ajudar, pois esse abrigo não será construído com essa verba, será construído com a ajuda da população, porque é uma obra grande e vem no auxílio à prefeitura, que, como contrapartida, nos dá esse apoio financeiro. Espero que futuramente isso melhore, que isso aumente, pois há muito a se fazer na nossa cidade em relação à conscientização aos direitos animais e a diminuir a situação escandalosa que os senhores mesmos podem notar ao saírem aqui na praça. Vocês vão encontrar animais perambulando nas ruas. Isso não é normal, isso não é certo, e algo tem que ser feito. E é nisso, e é nesse trabalho, nesse sentido, com a nossa experiência, que nós viemos pedir o auxílio da prefeitura. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Sim, Washington. Bom, eu primeiramente quero te parabenizar. Obrigado. Né, pelo trabalho, e eu já apoio a sua ação há muito tempo, inclusive Sim. No meu programa lá na Rádio Dourado, você sempre estava lá, era uma forma de contribuição, porque conscientizava a comunidade, e a gente sempre soube das suas dificuldades com a arca, porque não é fácil você tratar dessa quantidade de animais com recursos próprios e só com a ajuda de quem pode ajudar. Muitas pessoas se sensibilizam, mas na hora de passar os recursos, esse recurso não chega lá. Aqui o convênio prevê até R$8.000. A gente não sabe qual que é o acordo, se vocês vão conseguir esse valor máximo com a prefeitura. Mas com essa quantidade de recursos que está prevista aqui nesse projeto, é suficiente para vocês cuidar de todos esses animais que a gente vê perambulando pelas ruas? Eu pergunto isso porque a partir do momento que for feita a aprovação da proposta, que vocês tiver esses recursos provenientes do poder público, as pessoas vão começar a procurar esses animais por aí, que vê por aí, vão levar lá na arca. O que você me fala? É um bom questionamento que deve ser bem ressaltado aqui. Eu encaminhei um pré-projeto à prefeitura algum tempo atrás, então nós viemos nessa negociação e nós caímos nesse valor de R$8.000. O pré-projeto, o plano de trabalho anual, se não me engano, era de 16 mil mensais. Nós chegamos a um acordo de um valor de 8 mil. Eu queria deixar bem claro, né, foi bem pertinente essa pergunta do Washington, eu queria deixar bem claro a todos que estão presentes e que têm a intenção de votar a favor. Essa verba não supre toda a necessidade que a cidade precisa. Com essa verba, nós não poderemos resgatar todos os animais que estão abandonados. O nosso foco, primeiramente, é retirar os que estão em situação de risco, atropelados e doentes. Exatamente por quê? Porque os animais doentes têm o potencial de proliferar doenças, tanto para os outros animais, quanto para o ser humano. O nosso trabalho, o foco do nosso trabalho, vai ser o recolhimento para castração, sendo o número reduzido, porque até a verba nos permite isso. Teremos um número de 30 animais castrados por mês. A nossa intenção era em torno de 100, mas exatamente pela quantidade da verba nós não podemos fazer mais. O nosso trabalho também será de conscientização dentro das escolas, com os projetos de esclarecimento e palestras. Então, frisando bem, não será recolhido todo o animal. Nós faremos o que for possível mediante a quantidade, mediante a verba que nós estaremos recebendo. Como eu disse a vocês, a solução do problema atual da cidade é a médio prazo. No mínimo 4 anos para a gente poder começar a ver um resultado. Mas isso será repassado à população, porque eu tenho certeza, como o Washington falou, será vinculado à arca toda e qualquer situação de animal na rua. Com certeza, como já nos ligam, nós recebemos no mínimo 2 ligações por dia pedindo auxílio de animal abandonado, animal doente, animal maltratado, para resolver. Nós resolvemos de acordo a nossa condição financeira e estrutural nos permite. E assim irá acontecer. Mesmo depois dessa verba, nós ampliaremos o nosso trabalho, mas infelizmente não podemos abarcar toda a cidade. Faremos o possível. Com a construção do abrigo, nós estaremos aumentando ainda mais.
mas não somente com a arca, mas sim com o auxílio da população. Por isso que leis, como eu disse, leis que venham a punir, a deixar um pouco mais rígido essa relação entre adoção e responsabilidade de maus tratos de animais, tem que ser implantada na nossa cidade. Lembrando, essa verba é apenas para ampliar um pouco mais as ações que nós já realizamos e não para sanar de imediato o problema da cidade. O problema da cidade é conscientização, resgate e castração. E isso vai de médio a longo prazo. A Arca hoje tem estrutura, eu falo assim, carro para colher esses animais na rua, ou você faz isso tudo no seu automóvel? Nós temos um abrigo que é para 15 animais, que hoje tem mais do dobro. Nós temos animais em lares temporários. A minha casa mesmo tem, se eu não pedir a conta, tem 30 cachorros e 6 gatos. Você já tem lugar definido para construir o Sim, nós já adquirimos uma área de 5.000 metros a 8 quilômetros daqui, logo após a ponte do João Avelino. Subiu, passa a ter uma igrejinha em construção aí, vocês já viram, 200 metros acima, uma área que a gente comprou. Onde é que era a chácara do Luquinha, hoje é do Ailton? É, exatamente, compramos do Ailton, essa área. Então nós já temos... Oi? Pela coragem. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Primeiramente, parabenizar e dizer que sou favorável ao projeto. E te fazer a pergunta seguinte, essa questão de crime de menor potencial ofensivo, em que faz transação penal, o Ministério Público repassa ajuda para a Arca? Eu vou voltar um pouquinho, mas respondendo a sua pergunta. Muito bem. Existe a Lei 9.609 de 98, que rege que é crime de maus tratos quem espancar, maltratar algum animal, doméstico, silvestre ou domesticado, ou até exótico. Com pena de 3 meses a 1 ano, com aumento de 1/3 caso o animal venha à morte. Muito bem, é um crime de menor potencial, não dá cadeia. O que acontece? Você registra um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência na delegacia, o acusado é chamado, ambas as partes são ouvidas, se o delegado achar que cabe, é encaminhado para o fórum, e lá no fórum é feita uma transação penal, onde a pena se transforma em prestação de serviço à comunidade ou o pagamento de uma multa. Há mais ou menos 1 ano e meio, nós entramos 2 anos, nós entramos com um pedido ao fórum para repassar as verbas que forem provenientes dessa transação penal no caso de maus tratos. Por algum tempo foi sim, vinha pouca coisa, acho que era 300, 400 reais por mês, mas vinha. Mas houve uma mudança no regimento interno, onde essa verba não mais é repassada. Essa verba vai para um fundo, onde existem projetos de cunho social, de relevância social, que são cadastrados no fórum, avaliados, e essa verba é repassada a essa entidade, a qual nós já estamos com um projeto em andamento para requerer um pouco dessa verba, para nós iniciarmos a construção do nosso abrigo. É justamente isso aí que eu queria falar. Porque, de repente, você pode estar transformando, a gente, através de nós vereadores, nós poderíamos estar transformando a Arca em utilidade pública. E em utilidade pública você consegue fazer busca desse recurso. Porque antes, realmente, a transação penal se fazia, o Ministério Público tinha autonomia de passar. Eu acho que até é pertinente que você junte realmente essa documentação, traga aqui para um vereador, para que nós venhamos votar e colocar a Arca como utilidade pública, porque vai ser o primeiro passo para você buscar esse recurso, porque tem muito, o fundo é grande lá, o fundo é grande, e de repente você consegue um valor considerável. Segundo eles, o fundo não é grande. É muito grande. Dizem que não, O que me afirmaram lá diz que não é muito grande. O Silvano já teve até pegando a lista dos da necessidade dos documentos necessários, dos requisitos necessários. Aí ele até informou que é porque não tinha conta aberta, é aquele balancete contábil que hoje na lei é à disposição. O Silvano deve poder ver contador, porque eu falei, acho que pode fazer um balancete contábil apresentando que não teve nem renda, nem movimentação. E nenhuma movimentação. O que nós estávamos em dúvida é isso, mas sobre
porque na documentação, para se ter título de utilidade pública, precisava de um balancete anual, e nós não tínhamos aberto a conta. Até a nossa conta vai ser, aliás, já foi aberta, já temos a conta, mas segundo o Marcelo, nós podemos pegar uma declaração do contador. O que é importante é que já tem um CNPJ, né? Exatamente, já somos registrados há quase 2 anos. Lembrando que, como nós adquirimos essa área, nós estamos buscando, como diz, eu estou dando tiro para todo lado para buscar verba para construir esse abrigo. Estamos buscando com a Odebrecht, com o projeto Energia Social, se não me engano, buscando com o Marfrig, buscando com a Perdigão, modos de reverter verba exatamente para injetarmos na construção. Nós já temos toda a planta hidráulica, elétrica, do abrigo. Por isso, também venho aqui ressaltar a importância da Prefeitura em nos ajudar no que for possível, com maquinário, seja com recursos humanos, na construção desse abrigo, exatamente para poder ampliar o nosso trabalho. Essa verba vem para ajudar a manter o trabalho que nós já fizemos, ajudar em manter e ampliar, e futuramente na construção do abrigo também. Fica aberto a qualquer dúvida de vocês, à disposição para responder todas. Silvone, você vai sentar aqui, ó, na frente, tem algumas vereadores inscritos aqui. Passa a palavra ao vereador Adão. Obrigado a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Carol, meu amigo Silvone. Só pedir um prazo aí de 20 minutos para discutir o projeto da ARCA. Na verdade, não é nem mostrar o apoio, é parabenizar, Silvone, você e sua equipe, por estar com esse projeto tão lindo. Eu te acompanhei tem bastante tempo, na verdade tem muito tempo, foi meu professor de capoeira, desde lá já mostrava muito preocupação no social. Nós trabalhamos junto na empresa também, apesar que foi pouco tempo, sempre você preocupando com o social. Quem diria nós tivesse aí mais Silvões, mais Caróis, mais Ails na nossa vida aqui, nossos mineiros, quer dizer, no Brasil inteiro. Muito louvado essa sua preocupação, essa preocupação da sua equipe com esses animais. Lá em casa tem 3 animais, 2 gatos e um cachorro, na verdade 2 cachorros, né, que eu moro lá. A gente cuida deles também muito bem. Eu vi, esses dias mesmo topei com você lá de frente, cuidando daquele cachorro que deu câncer, porque o cachorro é um ser humano, né? Ele tem até as doenças que o ser humano tem. O cachorro, no caso, lá estava tomando até quimioterapia. Você até me contou a história ali, que ele, como nasceu da cinza, fez igual a fênix, né? Estava morto. Hoje o cachorro parece que vai sobreviver. Isso é muito bonito, tá? Da sua parte. Quem dera essa Câmara de Leis aqui tivesse projetos só dessa natureza. Eu estava olhando aqui o valor, foi um acordo combinado com a Prefeitura. Talvez poderia ser maior, mas a Prefeitura manifestou a ajuda aqui, já está muito bom. Igual você falou, não é para suprir, né? É para amenizar o trabalho de vocês. Meu apoio, lógico, condicional. Qualquer coisa que precisar também, fora desse projeto aqui, pode me procurar, que a gente está aí para dar apoio. Obrigado. Passa a palavra ao vereador Marcelo do Vale. Senhora presidente, novos pares, assistentes, cumprimentar Silvone, a Juliane, seu filho, a Carol, uma das mulheres mais corajosas da cidade, a Carol, que enrola uma cobra no pescoço, segurava uma onça, que infelizmente teve a partida, né, da Juma, mas mulher que não tem medo de nenhum animal selvagem, que na verdade para ela torna de estimação. Mas e no sentido também de parabenizar o trabalho da ARCA, uma associação que venha proteger, tutelar o direito dos animais. Olha, quantos cachorros, quantos gatos, principalmente cachorros que eu vejo são atropelados, são vítimas de crimes, porque espancar um animal é crime, então são vítimas de crimes. Estão abandonados e a ARCA consegue, mesmo quando no início da ARCA, hoje a ARCA ainda possui dificuldades, mas no início foi muito pior. O início não tinha voluntários, foi só um grupinho pequeno, 2 pessoas que começou e vai indo, mas hoje já tem um voluntariado maior, então o trabalho da ARCA vai evoluindo.
trabalho social, gente, todos no início é assim. Só se ele, ainda mais quando ele não tem apoio do poder público, ele inicia com dificuldade. E o trabalho só vai para frente quando tem credibilidade, quando tem serviço prestado. Toda associação começa que não tem um foco, não tem um vínculo de credibilidade, logo ela morre. Então, se a associação obteve voluntários, se aumentou, se pode for, é porque ela tem credibilidade. Mas também, hoje já está na nova área, né, os animais não estão mais no fundo da máquina, não, né? No início foi no fundo ainda estão lá, no fundo da máquina de arroz. A gente tem de ressaltar o trabalho da Sônia também, porque vai gostar dessa arca, a Sônia, dos animais. Então, todos os voluntários, olha, esse projeto até os vereadores aqui nas redes, nós temos um grupo do WhatsApp, já tinha discutido ele, todo mundo não tem de ajudar, tem de ser maior. Olha, a Daniela, um dia me cercou, nós trouxe, procurou, falou, Marcelo, vai votar? Eu falei, acho que nenhum vereador tem coragem de votar contra, é um trabalho louvável. A Priscila, no fórum, então procurou, então eu vejo os voluntariados, todo mundo feliz, mesmo que o município não vai ajudar com a necessidade, mas uma ajuda louvável, uma ajuda que vai, com certeza, a manutenção vai ser muito melhor, vai dar uma estruturação boa para o projeto. E que a sede, que vocês consigam, com certeza, com o plano de trabalho, com o projeto, com as plantas, com tudo que vocês têm, vai conseguir uma dessas empresas que estão instaladas no nosso município, que elas podem reverter a ajuda que vão fazer a associação, pode reverter em dedução de impostos, que consiga uma empresa que dê credibilidade e adote o projeto e construa a sede. Passo a palavra ao vereador Nato do Totti. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores do plenário. Eu não poderia deixar de fazer parte dessa discussão, primeiro porque eu acho que a Arca merece os nossos parabéns pelas pessoas que estão à frente dela. Eu vejo no dia a dia a situação que eles enfrentam na questão desses cuidados com os cachorros. Eu tenho visto ali, eu mesmo já vi várias vezes ali como vocês tratam os animais. Eu acho louvável que esses R$8.000 realmente tenha que vir, porque se a prefeitura for fazer esse trabalho, 8.000 não dá para metade. Né? Você pode ver que 8.000 vai dar só para bancar um carro e um funcionário e olha lá. Não dá conta do trato, não dá conta do tratamento, não dá conta de... Então, eu parabenizo realmente a Arca. Olha bem como era a nossa cidade antes da Arca, na questão de cachorro. Teria que vir carrocinha de fora e sair juntando cachorro. Não tem um centro de zoonose, não tem nada. Hoje você quase não vê cachorro na rua mais assim. Você observa que quase não vê mais. O senhor Fonte falou que às vezes sai aqui na praça e vê algum. Não, você não vê. Eu acho que o trabalho deles tem sido com tanta dedicação, tem sido bem feito com animais domésticos, e tem as pessoas também que cuidam de animais silvestres também. Eu acho interessante, eu acho que todo vereador vai votar isso aqui com a maior satisfação. E uma economia. Às vezes o poder do público está pondo essa despesa mensal, com isso ele está economizando. R$8.000 mensais, se chegar a atingir os R$8.000, é uma economia que o município está fazendo. Na questão de retirada de animais das ruas, não tem animal doente, não tem um tratamento, não tem um centro zoonose, não tem um funcionário. Então, eu acho que até uma economia pagar R$8.000 uma parte pode tirar de vocês. Além do mais, dessa economia que Vossa Excelência está falando, tem a questão, vocês estão de parabéns, a questão da raiva humana. Também. A raiva humana, quando pega, ela mata. Até hoje, no mundo, existem 2 casos em que foi pego a raiva humana e que as pessoas sobrevivem, mas todas com vidas praticamente vegetativas. Um, por sinal, no Brasil, na Bahia. E o outro, se não me engano, é na Índia. Entendeu? São as 2 pessoas que sobreviveram. Então eu acho que esse está muito bem aplicado. E, novamente, parabéns a vocês. Voto com prazer. Passo a palavra ao vereador Tio Marcelo. Silvânia, rapidinho, todo comentário que eu fizer aqui já foi dito por você ou por os outros vereadores, mas só demonstrar o que eu te falei lá na minha sala, que nem discussão daria. Então, um trabalho desse aí é louvável, são pessoas que saem da zona de conforto e resolvem fazer alguma coisa. Então, tio Marcelo, tira o chapéu.
Senhora presidente, questão de ordem, com o tempo já ultrapassou. Eu quero pedir mais 20 minutos para que encerre a votação. O Adão já tinha pedido 20 minutos, mas não foi votado. Então, coloco em votação o pedido para a prorrogação da sessão até às 11 horas. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários que eles se levantarem. Aprovado por unanimidade, a sessão vai até às 11 horas. Não havendo mais inscrição, passaremos então passa a palavra ao vereador Dr. Silvio. Cumprimento a todos. Também quero falar pouco, aqui que todos já falaram quase tudo. Não poderia deixar de parabenizar o trabalho do Silvone em relação à arte. É um projeto muito importante e pode contar com o meu apoio. E vejo principalmente o trabalho que você faz em relação à saúde, colaborando com a saúde da população, porque o controle de zoonoses é muito importante. O doutor Paulo citou o caso da raiva, o caso de cachorros na rua, o Renato falou que diminuiu o número de cachorros, e leva realmente à transmissão da raiva, e precisa de, muitas vezes, nós estamos no consultório, precisa de vacina, precisa de soro, porque é uma doença fatal. E também a proteção dos animais, o cuidado com os animais. Então, eu sou favorável ao projeto, um projeto do Executivo Municipal interessante, que vai dar apoio ao seu trabalho, e nós também vamos estar juntos favoráveis. E fica aqui o nosso reconhecimento pelo seu trabalho e por essa parceria com a Prefeitura, no sentido de proteger a população, principalmente em relação à saúde, e dar mais proteção aos animais. Passaremos então agora à primeira votação. Silvone, muito obrigada pela presença, pela explanação. Não voto, mas quero dizer a você que eu sou favorável ao seu projeto. Parabenizo desde já pelo trabalho. Então, colocando o projeto de número 39 em primeira votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Passaremos agora à segunda discussão do projeto de lei número 22 de 2014, de autoria do vereador Edmar Andrade, que isenta o pagamento de IPTU para portadores de enfermidades como câncer, AIDS, diabetes e insuficiência renal. Passo a palavra ao autor do projeto para que faça mais alguma explicação, Edmar Andrade. Como os próprios colegas aqui estão falando, eu dispenso explanação, que já foi amplamente falado. Eu só peço a votação favorável de cada um dos senhores. Então, dispensada a discussão, passaremos então à segunda votação do projeto de lei número 22. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 22, que isenta o pagamento de IPTU para portadores de enfermidades com câncer, AIDS, diabetes e insuficiência renal. Passaremos agora à primeira discussão do projeto de resolução de número 4, de autoria do vereador Ernesto Vilela, que dispõe sobre a alteração do artigo 56 da resolução número 1, de 2 de maio de 2004, do Regimento Interno. Passo a palavra ao vereador Ernesto Vilela para que faça sua defesa. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários do Poder Legislativo, Silvano, representante aqui da ARPA. Senhor presidente, senhores vereadores, essa mudança aí que eu peço no regimento interno, entendo eu que dará mais assistência, inclusive, à nossa população, tendo reuniões toda semana. E, consequentemente, aumenta aí também os números. Agora, parece que tem uma emenda que eu me abstive até, doutor, pode votar, uma emenda do doutor Marcelo Timo, onde que continua os mesmos períodos, não aumenta o número de sessões, né, que eu vejo aí
a dificuldades também, concordo, até compreendo a dificuldade de alguns membros desse poder de poder estar aí participando mais aí de sessões ordinárias. Mas, e por outro lado, eu vou me abster de votar na emenda do Dr. Marcelo Time, e não vou querer aqui atrapalhar também nenhum trabalho de algum vereador que tenha aí compromissos fora do Poder Legislativo. Portanto, essa emenda de minha autoria foi exclusivamente para dar mais visibilidade ao Poder Legislativo e também poder assistir a população ter mais acesso, vamos dizer melhor, ao Poder Legislativo. Portanto, aumentava a minha emenda, Marcelo, meu projeto em 60% as sessões na Câmara Municipal. Eu vou ler a emenda do vereador Marcelo, que a gente já discute, né? A emenda substitutiva é número 1 de 2014, que acrescenta o parágrafo 1º do projeto de resolução número 4. Artigo 1º, né, do projeto de resolução número 4 passa a ter a seguinte redação: os dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Mineiros, através da resolução número 1 de maio de 2004, mencionado e transcrito abaixo. Artigo 56. As sessões ordinárias serão as sessões ordinárias serão realizadas semanalmente, sendo que as sessões realizar-se-ão em 2 dias na primeira semana completa de cada mês e 1 dia por semana nas demais semanas do mês, ficando a critério do plenário os dias mais favoráveis para as mesmas, sendo com início às 16 horas. Esse é o artigo 56. Então, essa é a emenda substitutiva do vereador Tio Marcelo. Passo a palavra ao vereador Tio Marcelo para que faça a defesa da emenda. Bom, boa tarde. Quando foi feita essa emenda, estava incluso ali, que essas sessões seriam de 3 horas de duração. Mas agora, hoje, a gente percebeu que não tinha como colocar na emenda, então eu estou dizendo aos vereadores, caso seja aprovado, já está sendo feita uma nova, alterando o tempo da sessão para 3 horas. A questão disso, o que eu quero com isso, é dar mais tempo para que seja estudado, é a opinião de alguns vereadores. Se for também semana cheia, para mim tudo bem, se caso ela não passe, mas eu acho que eram menos vereadores nas legislaturas anteriores e nós precisamos mais de aumentar o tempo mesmo para cada um, para que nós possamos discutir com mais paciência, com mais calma isso daí. Não é questão de eu não ter horário, de eu não poder vir 8 vezes, 7 vezes. A questão, eu acho que muitas situações, a improdutividade não é por questão de lei, é questão nossa mesmo aqui. Até o Dr. Paulo estava comentando, vai virar a mesma confusão, a mesma bate-boca e tal, e não vai resolver. Então, se a gente pode aumentar em 50% do tempo das sessões, não alterando a quantidade de vindas nossa aqui, o que eu estou pedindo aos vereadores, opinião, democracia, se passar, passou, se não passar. Mas caso ela passe, eu já estou entrando com um aumento para 3 horas de duração para a sessão, para que a gente consiga chegar, votar esses requerimentos, enfim, votar tudo com mais calma. Só questão de ordem, presidente. Eu gostaria que nós, depois lá na presidência, a gente sentasse todos os vereadores e discutisse melhor. Eu com o doutor Silva, aqui o doutor Silva concorda, nós dois estamos pedindo vista tanto do projeto quanto da emenda, para que nós lá nós pudéssemos discutir isso com maior democracia, com maior entendimento, com maior, entendeu? Peço vista, eu, doutor Silva. Então, coloco o pedido de vista do doutor Paulo e desde já questão de ordem, senhora. Eu acho que a gente questão de ordem, senhora presidente. O projeto ainda está em discussão. O pedido de vista do doutor Paulo ele tem que entrar depois da discussão. Eu também gostaria de discutir o projeto e a emenda, antes de votar o pedido de vista do doutor Paulo.
O pedido de vista pode ser em qualquer hora. Eu vou passar a palavra para o senhor, não tem problema, mas o pedido de vista pode ser feito Então antes já ou depois da bota em discussão. votação. Pode. Então vamos pôr em votação o pedido de vista do Dr. Paulo e você pode discutir o projeto, não tem problema. Não, mas para mim discutir o projeto depois que for aprovado o pedido de vista, doutor Vasco, o senhor está sendo incoerente, porque já tivemos, inclusive, aqui discussões nesse sentido, em que o senhor tinha outra opinião. Então, eu acho que, na verdade, o que eu vou adiantar? Eu discutir o projeto depois que já não estiver sendo mais discutido, que já entrou em discussão. Eu já falei que nós vamos discutir lá na sala. Pois é, porque nós discutimos esse projeto hoje exaustivamente nas comissões. Eu dei essa ideia lá adiante. Então, discute, vereador Washington, mas desde já quero dizer ao doutor Paulo que eu sou favorável para a discussão lá dentro da sala. Vereador Washington, com a palavra. Bem, na verdade, desde quando foi apresentada essa proposta, desde quando o Ernesto apresentou o projeto, eu já falei para o Ernesto e para todos os vereadores que eu era favorável ao projeto do vereador Ernesto Vilela. Porque é um projeto que traz à luz as discussões dos projetos todas as semanas. E olha que eu sou favorável ao projeto do Ernesto, né, que fala que nós teremos 2 dias de sessões por semana. Aí o tio Marcelo apresentou uma emenda modificativa, alterando de dois dias durante a semana para teremos 2 dias somente na primeira semana, né, onde agradou, então, em caso, a proposta do Dr. Paulo Cunha. Então, nós da CCJ aprovamos essa proposta e por isso que o projeto veio aqui para a Câmara, para o plenário, para ser discutido com os demais vereadores. Então, na verdade, dá mais condição da gente estar discutindo os projetos, dá mais visibilidade para as ações que estão sendo discutidas e, como diz, não quero entrar em polêmica aqui com os demais companheiros que estão analisando também a proposta, mas acredito que esse projeto foi exaustivamente discutido ontem nas comissões, na sala da presidência, hoje novamente nas comissões, foi por isso que ele veio para o plenário. Eu concordo com Vossa Excelência, foi discutido exaustivamente entre 3 vereadores. O doutor Paulo, questão de ordem, presidente, só. Nós somos 15. Essa discussão, inclusive, que a emenda que está aqui do tio Marcelo é anterior. Nem essa nova ainda não foi lançada no sistema. Eu estava sabendo daquela anterior. Aí agora já modificou, ficou até bem melhor. Eu concordo com esse pedido de vista do Paulo, até voto favorável, mas já combinar, talvez já sugerir amanhã 15h30, sessão for 16 horas, a gente chegar às 3h30 discutir antes. Já deixar para votar amanhã. De todos. Hoje, por exemplo, a Flávia veio primeiro aqui e foi atender depois. Eu fui atender lá na unidade de saúde para vir para cá. Então nós temos que ver direitinho também os horários. Para satisfazer a todos os vereadores. Eu também gostaria de fazer parte, rapidão. No passado, as reuniões eram noturnas também, inclusive eu me propunha até ser candidato por normalmente as reuniões serem noturnas. Teve a mudança de horário para durante o dia por causa de estudantes. Foi na época o Sérgio Leis, a Fresquinho, não sei quem mais, agora é Ernesto, Marcelo do Vale, né, e o maior professor e tal. Quer dizer, eu acho que as reuniões noturnas são muito mais favoráveis, porque normalmente tem profissional que usa durante o dia por causa do seu trabalho. E a sessão, a semana toda, a semana cheia, é muito mais adequada, eu acho, do que uma semana, outra noutra, porque isso não dá para conciliar. Tá? Eu prefiro que seja a semana cheia, no horário das 20 horas, seria muito mais apropriado. Tio Marcelo. Renato, só te de um esclarecimento rápido, por mim, semana cheia, ou da maneira que eu coloquei, para mim é tranquilo. O mais importante, que amanhã nós vamos conversar isso melhor, é que está entrando outra emenda para passar para 3 horas. Senão não tem fundamento nenhum, se ficar 5 dias igual com as mesmas 2 horas. Entendeu?
Então, eu coloco o pedido de vista do vereador Dr. Paulo em votação. Vereadores que estiverem de acordo com o pedido de vista do vereador Dr. Paulo Cunha, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. O projeto está em projeto e emenda está com pedido de vista, né? E convoco desde já os senhores para que amanhã cheguem às 15h30 para que nós possamos discutir lá na sala da presidência este projeto, antes da sessão. Passaremos agora à primeira discussão do projeto de decreto legislativo número 38, de autoria do vereador Fernando Costa, que concede a comenda medalha Raul Brandão de Castro ao Dom Joaquim Carlos de Carvalho, presidente do Centro Universitário de Mineiros, Unifines e da outras providências. Passo a palavra ao vereador Fernando Costa para que faça a defesa de sua medalha. Só uma questão de ordem, Fernando. Eu vou ter que me ausentar também, mas pode ter certeza que eu apoio essa sua solicitação. Muito bem solícita. Em primeiro lugar, bom dia, presidente. Peço a sua permissão que eu falo daqui, aos nobres pares vereadores, aos assistentes. É um projeto proposto assim de uma honra ao Padre Joaquim, porque ele é uma pessoa que tem prestado um serviço muito bonito à comunidade de Mineiros, diante da Igreja Católica e de muitos outros movimentos aí católicos. Então eu peço aí a compreensão de todos que nos dê esse apoio aí para honrar ele com essa. Então coloco então em discussão. Não havendo discussão, passaremos à votação única do projeto de decreto legislativo, voto aberto. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovada por unanimidade. Passaremos à discussão única do projeto de decreto legislativo número 42 de 2014, de autoria do vereador Marcelo do Vale, que concede a comenda medalha Raul Brandão de Castro ao Dr. Martimiano José da Silva e da outras providências. Passo a palavra ao vereador autor Marcelo do Vale. Senhor presidente, demais pares, assistentes. O projeto vem conceder a honraria, comenda essa criada pelo vereador Washington, denominou Raul Brandão de Castro. Eu acho que o Martiniano tem um trabalho exemplar no Centro Universitário de Mineiros. Olha, foi professor universitário por muitos anos naquela instituição, deixou a sala de aula, devia ter a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, ministrou aula até os 70 anos de idade. Ele assumiu a presidência do Conselho Superior em 2005, ele veio a deixar, foi reeleito em 2009, ele veio a deixar o Conselho Superior no ano de 2013. Durante sua passagem pelo Centro Universitário, a FIMES passou de Faculdades Integradas de Mineiros para Centro Universitário, e esse trabalho do Conselho Superior foi fundamental para a consolidação daquela instituição. Então, Martiniano, além dos notáveis serviços na cultura, na OAB Mineiros, no ramo jurídico, e agora também tem um relevante serviço prestado na Unifim, que gostaria de conceder essa medalha e que os nobres pares apoiassem a concessão dessa honraria. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, passaremos à votação única. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Projeto de decreto legislativo número 42, aprovado por unanimidade. Só corrigindo, é a primeira votação. Esse aqui é decreto título, que é a votação única. Esse aqui são duas votações. Discussão única. Não havendo mais prazo regimental, declaro encerrada essa presente sessão e convoco a todos para outra sessão amanhã, dia 13, às 16 horas, neste plenário.